Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos voltar a falar sobre integrais indefinidas. Falamos na última aula sobre algumas integrais aí, algumas das principais integrais aí indefinidas. Na verdade, as principais aí funções primitivas, né? Ou antiderivadas, né? Quando a gente quer calcular a derivada indefinida, a gente quer, na verdade, encontrar a função que foi derivada e resultou esse valor aqui, certo? Então, é bom que se compreenda bem isso aí e que se fixe bem isso. Bom, antes de começarmos a falar sobre essas questões propostas, duas questõezinhas bem básicas que a gente propôs aqui, vamos lembrar, se você nunca viu, vai ver agora, mas se você já viu, vamos recordar, de duas propriedades importantes quando se trata de integração aí, que é quando você tem a integral, você está integrando a soma de duas funções, de f mais g dx. Ou seja, você está achando as primitivas de uma soma. Pode ser também uma subtração aqui, tá, pessoal? Pode ser soma ou subtração. A gente coloca duas aqui para exemplificar, mas poderia haver, como aqui nesse caso, várias funções para você achar a primitiva, certo? Como é que você procede aqui? Você faz o seguinte, você faz em separado. Você integra, né? Você acha a primitiva de f, né, dx em relação a x, mais, nesse caso, mais ou menos, né? Quero que vocês compreendam isso. Mais ou menos por quê? Porque pode ser mais ou pode ser menos, dependendo da expressão. Integral de g dx, certo? Acho que ficou bem tranquilo, uma propriedade bastante tranquila de assimilar, a qual nós vamos aplicar ali, e vocês certamente, se nunca estudaram ou se já estudaram e estão relembrando, certamente não vão encontrar dificuldade nenhuma. Uma outra propriedade que vale a pena a gente relembrar é o seguinte: quando eu tenho uma constante multiplicando uma função e eu quero achar a primitiva dessa função, essa constante ela sai ali de dentro da integral, né? E eu vou integrar apenas a função, ou seja, eu vou achar a primitiva dessa função, esse k vai apenas multiplicar o resultado disso, certo? Beleza, feito isso, estamos aptos aí a resolver as questões que aparecem agora para nós resolvermos. Vamos a essa primeira, o item A, que nós precisamos encontrar a função primitiva desse somatório de funções aqui, né? Então, a gente já sabe que cada um termo desse é uma função em separado, né? Então, ó, eu vou fazer a primitiva, né? Calcular a primitiva, que nós vamos calcular ainda, vamos deixar indicado aqui, ó, de x ao quadrado dx, mais o 6 aqui eu já aproveito e aplico a propriedade, coloco ele para fora aqui, ó, 6 vezes a primitiva de x ao cubo em relação a x, mais aqui a primitiva de e elevado a x, mais a primitiva de 3d, aqui eu esqueci de colocar o dx, né? Dx. A gente está sempre fazendo a integral, né? Ou achando a primitiva em relação à variável x, né? Então veja, conforme nós vimos na aula anterior, é legal que se lembre isso, quando você tem aqui, ó, quando você quer calcular aqui a derivada de x, por exemplo, elevado a um n dx, você tem que fazer o quê? Você tem que somar uma unidade ao expoente e dividir por essa soma, n mais 1.
Quando eu expliquei, eu coloquei P, mas isso não interfere em nada. Somado a uma constante. Por quê? Porque ao somar uma constante, você está encontrando a família das primitivas dessa função aqui, certo? Então essa constante, o que é? A derivada de uma constante, a derivada de uma... Isso aqui é uma função que ao ser derivada vai dar isso aqui, certo? Então a derivada de uma constante é zero. Então quando você deriva isso aqui, você vai encontrar efetivamente x elevado a n dx, certo? Então vamos lá. Aplicando aqui os métodos os quais nós já enunciamos anteriormente, vamos fazer aqui, ó. Aqui então fica o quê? Eu pego o x, adiciono uma unidade ao expoente, vai ficar 3, não vou fazer passo a passo, né? Porque eu acho que não há necessidade, eu acredito que vocês já devem ter pegado aí o esquema aí. Vou dividir por esse resultado aqui, ó, da soma, mais 6 vezes. Vou somar uma unidade, vou repetir o x, vou somar uma unidade ao expoente, vai ficar 4, e o denominador, esse 4, né, o resultado dessa soma, né, de uma unidade aqui, vai vir para o denominador. Mas nós já sabemos que a função que eu derivo, que vai dar e elevado a x, é o e elevado a x mesmo. Mas agora aqui o pessoal às vezes buga. Porque veja, qual é a função que eu derivo que vai dar 3x? Ah, peraí. 3x. Qual a função que eu derivo que vai dar 3? Evidentemente que 3x. Porque veja, a derivada de 3x, você vai subtrair uma unidade aqui na variável x, vai ficar x elevado a 0. E x, 3 vezes x elevado a 0, dá 3. Voltamos para cá, certo? Então, mais c, que eu não posso esquecer da constante, né? Essa constante aí é uma constante que engloba todas os números, as famílias de primitivas aí. Perfeito. Fazendo isso, vamos fazer as simplificações que forem necessárias. X ao cubo dividido por 3, mais aqui eu posso simplificar por 2, vai dar 3x à quarta sobre 2, mais e elevado a x, mais 3x mais c. Então tá aqui, ó, calculado a nossa função primitiva. Veja o seguinte, quando você tiver dúvida, pessoal, você pensa o seguinte, você deriva essa função. Se a derivada dessa função bater exatamente com esse valor aqui, é que você acertou, você foi no caminho correto. Vamos à próxima questão, que é, eu quero achar a primitiva dessas funções. Nós já sabemos que a primitiva de uma soma ou subtração, você vai separadamente achar a primitiva de cada uma delas. Então nós vamos fazer assim, ó. X à quarta dx menos, eu já vou logo colocar o 2 aqui para fora, né? 2 x dx mais seno de x dx mais o 5 eu já vou colocar para fora aqui, cosseno de x dx mais 6 dx. Perceba que esse 6 poderia até sair aqui para fora aqui do sinal de integral, porque ficaria aqui, ó, 1 dx. E qual é, aí você vai pensar assim, qual a função que eu derivo que vai dar 1? Ah, vai dar 1x. 6 vezes x, 6x. Então,
antecipei para vocês aqui essa última função aqui. Vamos lá então. Fazendo o esquema aqui, ó, do que nós já vimos, é o seguinte. Nós vamos somar uma unidade aí ao expoente, né? E vamos subtrair por esse resultado dessa soma aí. Perdão, vamos dividir pelo resultado dessa soma que nós fizemos no expoente. Então vai ficar a variável x, eu repito, soma uma unidade no expoente, vai ficar 5, sobre o resultado dessa soma, que é 5, né? Menos 2. Bom, pense o seguinte, qual é a função que eu derivo que vai dar x? Eu derivei uma função e o resultado vai dar x. Evidente que é, na verdade, 2, né? 2x, né? A função que eu vou derivar, que vai dar x, evidentemente que é o quê? O x ao quadrado. Só que esse 2 aqui, ó, ao somar uma unidade aqui, ó, esse 2 vai vir para cá, ó, para o denominador. Mas qual a função que eu derivo que vai dar seno? Veja que na lista de derivadas que a gente estuda, a gente não encontra. Você poderia pensar assim, peraí, seria cosseno? Cosseno de x? Mas pense, qual a derivada do cosseno? É menos seno. Aqui não está menos seno, aqui está seno. Então eu tenho que anteceder o cosseno de um sinal negativo aqui, ó. Eu vou usar um parênteses aqui, ó, para você perceber o que aconteceu. Eu derivei uma função, eu encontrei a função que, ao ser derivada, nós vamos encontrar o seno de x. Por quê? A derivada do cosseno é menos seno. A derivada de menos cosseno, aí sim é o seno ali, certo? Porque nós temos que enxergar a função que está aqui como sendo a função derivada, a que foi derivada. E eu quero encontrar a antiderivada, ou seja, a operação inversa da integração é a derivação, a função inversa, né? A operação inversa da integração é a derivação. Então, a antiderivada é que nós queremos encontrar, que é a primitiva. Mais o 5 está aqui para o lado de fora, vezes. Aí você vai pensar, qual a função que eu derivo que vai dar cosseno de x? Eu não tenho que derivar o cosseno de x, eu tenho que pensar na função que, ao ser derivada, vai dar cosseno de x. Obviamente que você vai colocar seno de x. Mas aqui o pessoal às vezes buga, preste atenção. Qual a função que eu derivo que vai dar 6? Bom, como eu disse anteriormente, aqui só pode ser 6x, porque ao derivar 6x vai dar 6. E aí eu não posso esquecer de colocar mais a constante. A gente faz as simplificações que a gente precisa fazer, e aí nós vamos ficar com o seguinte: x à quinta sobre 5, ó, menos com menos, ó, x ao quadrado, mais com menos dá menos cosseno de x, mais 5 seno de x, mais 6x mais c.
Pense o seguinte, você terminou de encontrar a sua primitiva que o exercício pediu. Se você pensar em derivar isso aqui, tem que dar exatamente este resultado aqui, porque o que está aqui é a função derivada. A primitiva é a que gerou essa após ser derivada. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa videoaula bem curtinha e bem tranquila. Vamos aprofundando, colocando questões mais puxadas, mas a princípio temos que ir caminhando aos poucos, tá? O objetivo é esse, ir juntando um banco de questões e juntando questões de cálculo, de limites, enfim. Essa é a ideia. Espero que tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.